Olá, oitavo ano, é o professor Rogério. No vídeo dessa semana, vamos dar continuidade aos estudos sobre a luz. E o tema dessa aula é luz do Sol e a atmosfera. A luz do Sol compreende um espectro visível de cores. Então, nós vimos que existem diversos fenômenos em que podemos notar o espectro visível das cores, né? Nós fizemos atividades, vimos que a cor que enxergamos de um objeto ou corpo depende de qual faixa do espectro, qual cor do espectro aquele corpo ou objeto está absorvendo ou refletindo. Então, fenômenos como o arco-íris, a superfície do CD de um DVD ou quando a luz atravessa um prisma de vidro, são fenômenos que evidenciam que a luz do Sol possui um espectro de cores, tá? Mas a luz do Sol, além de compreender esse espectro visível de cores, ela tem uma parte invisível aos nossos olhos. Então, na luz do Sol, existe uma parte que nós não enxergamos. Então, vamos lá. Aqui, para representar então o espectro visível ao olho humano, então eu tenho aquela parte da luz do Sol que é visível. É aquele espectro de cores que começa no violeta, né, no roxo, passa para o azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Nos extremos desse espectro, né, nas extremidades desse espectro visível, existe uma parte da radiação que é invisível, um espectro invisível ao olho humano. Aqui ao lado da cor violeta, do roxo, do espectro, existe uma parte da radiação do Sol não visível, que recebeu o nome de ultravioleta. Por estar aqui próximo, ao lado da cor violeta do espectro, essa parte invisível do espectro recebeu o nome de ultravioleta. Aqui ao lado do vermelho no espectro, nós temos uma outra parte invisível ao olho humano, que recebeu o nome de infravermelho. Ao lado da cor vermelho do espectro, existe uma parte da radiação do Sol não visível, que recebeu o nome de infravermelho, tá? Então, como eu falei ali no início, na luz do Sol eu tenho um espectro visível, que é aquele espectro de cores que nós já estudamos, e nós temos uma parte invisível ao olho humano, que é o ultravioleta e o infravermelho. Nessa videoaula, vamos conversar especificamente sobre o ultravioleta, uma vez que essa parte invisível da luz tem um efeito sobre nós. Nós vamos ver em seguida. A radiação ultravioleta ela tem muita energia. Na pele, essa radiação provoca a produção da vitamina D e bronzeamento. Então, a radiação ultravioleta ou raios ultravioletas, que são invisíveis ao olho humano, conseguem penetrar na pele, estimular a síntese, né, a produção da vitamina D. Essa radiação ultravioleta também estimula a síntese e produção da melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Então, a radiação ultravioleta, o primeiro aspecto dela é a sua importância para a saúde, tá? Então, por isso que nós se fala da importância de banhos de sol, de expor a pele ao sol, né? Porque a radiação ultravioleta consegue penetrar na pele, estimular a produção da vitamina D, que é uma vitamina importante para os ossos, para o sistema imunológico, para a produção de hormônios. E essa radiação ultravioleta provoca o bronzeamento, a produção de melanina na pele, que é o pigmento que dá cor à pele. Porém, essa radiação ultravioleta, em excesso, causa queimaduras na pele e danos às células. Ora, nós sabemos que a radiação ultravioleta, né, a exposição ao sol, pode causar danos às células, queimaduras na pele. Então, pessoas de pele clara
são mais sensíveis à radiação ultravioleta. A pele negra, que tem uma grande quantidade de melanina, consegue suportar maior exposição à radiação ultravioleta do sol, certo? Por isso que a gente ouve falar que devemos tomar sol nas primeiras horas da manhã, né? Para evitar justamente as queimaduras, porque o excesso da radiação ultravioleta causa danos às células, certo? Ora, sabendo dessa informação, vamos entender que um filtro solar ou protetor solar, o que ele vai fazer? Ele vai proteger a pele do sol. E vocês já notaram que todos eles vêm com essa informação: proteção UVA, UVB. Então ele está dizendo que protege contra a radiação ultravioleta. Né? Isso que significa UVA, UVB, tá? Então o protetor solar vai proteger a nossa pele, né, dessa radiação ultravioleta, evitando essas queimaduras, principalmente em peles mais claras. Tudo bem? Ora, a radiação ultravioleta, ela é importante para produzir vitamina D no nosso corpo, mas em excesso ela é perigosa, como nós vimos, ela pode queimar a pele. A radiação ultravioleta, ela tem tanta energia que ela é letal para micro-organismos. Em excesso é prejudicial à vida. A radiação ultravioleta, ela, por ter muita energia, é utilizada para esterilizar objetos ou espaços, lugares. Tá? Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo aqui que esse profissional aqui, né, está com uma roupa todo coberto. Provavelmente ele trabalha num ambiente onde há um controle biológico, um risco biológico, né, de contaminação. E aí ele tem que esterilizar toda a roupa, a superfície do seu corpo não pode ter nenhuma bactéria. Então, a radiação ultravioleta consegue matar micro-organismos. Então, ele dentro dessa sala escura, por que essa sala é escura? Porque aqui essas lâmpadas estão emitindo, né, uma parte da radiação do espectro lá visível da cor violeta e uma parte da radiação em ultravioleta, para esterilizar, matar qualquer micro-organismo que esteja na roupa desse profissional aqui, tá? Então, essa radiação ultravioleta ela é letal para micro-organismos. Em excesso, ela é prejudicial à vida. Mas nós temos em volta do nosso planeta a atmosfera, né? E aí é por isso que no título dessa aula aparece a palavra atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. E ela que adquire a cor azul quando iluminada pelo Sol. A atmosfera é essa camada de ar que envolve o nosso planeta. Então, o ar forma ao redor da Terra a atmosfera. E nela existem gases. Existe o gás oxigênio, o gás nitrogênio, gás carbônico e outros. E existe um gás chamado gás ozônio. E esse gás ozônio forma uma camada que filtra parte da radiação ultravioleta do Sol. Então, o gás ozônio forma na atmosfera uma camada, chamada camada de ozônio. Esse gás se concentra principalmente após os 15 quilômetros de altitude e antes dos 50 quilômetros. Então, o gás se concentra nessa altitude aqui, tá? Formando uma camada. Então, do espaço, a luz do Sol chega com toda aquela energia, contendo a parte visível e invisível. Então, a parte invisível, que inclui a radiação ultravioleta, UVA, UVB, UVC, penetra nas camadas superiores da atmosfera e, ao atravessar a camada de ozônio, que está na estratosfera,
essa radiação ultravioleta é atenuada, uma parte dela é absorvida pelo gás ozônio. Então, uma pequena parcela, uma pequena parte da radiação ultravioleta que vem do Sol, que é letal para micro-organismos e prejudicial à vida, é que chega até a superfície da Terra, tá? Então, esse esquema está mostrando isso, que a camada de ozônio tem essa função. Ela filtra parte da radiação ultravioleta. E aí, para ilustrar para vocês o efeito que a radiação ultravioleta possui e a importância da atmosfera, da camada de ozônio que existe na atmosfera da Terra, eu coloquei aqui para ilustrar a superfície da Lua. A Lua é um corpo celeste que não possui atmosfera. Na Lua não existe ar. Na Lua não existe ar, não existe atmosfera. Na Lua não há atmosfera, muito menos camada de ozônio. E aí, as expedições, né, as pesquisas que foram feitas na superfície da Lua mostraram o quê? Medições feitas na superfície da Lua revelam alta incidência da radiação ultravioleta do Sol, porque o mesmo Sol que ilumina nós aqui está iluminando a Lua. E lá a radiação ultravioleta atinge, incide diretamente, sem qualquer tipo de filtragem, né, de camada de ozônio, não existe camada de ozônio, existe atmosfera, não tem ar. E aí essa radiação ultravioleta atinge diretamente a superfície da Lua. As amostras coletadas do solo lunar revelaram uma superfície estéril, sem vida. Então, esse solo da Lua não tem vida, é estéril. Nem mesmo bactérias, não foi encontrado nenhum tipo de micro-organismo, tá? Então, isso para vocês entenderem que a atmosfera é importante, pois a camada de ozônio que existe na atmosfera absorve parte da radiação ultravioleta, que é uma radiação que é importante para a nossa pele, para a produção da vitamina D, mas em excesso ela causa danos e pode ser letal aos micro-organismos e outras formas de vida, tá? Então, na atividade aí do arquivo do Word, vocês vão ver aí as questões que vocês vão responder a partir desse vídeo, tá? E aí, na semana que vem, a gente dá continuidade às atividades da apostila. Obrigado.